Se você acha que o mercado da bola brasileiro ainda não começou para valer, presta muita atenção no que você vai ouvir agora, porque uma simples sondagem pode estar escondendo uma das maiores reviravoltas desta janela de transferências. Um jogador que saiu do Brasil como estrela, desembarcou na Europa cercado de expectativa e agora já vira alvo de dois gigantes do futebol nacional. O nome dele mexe com o Flamengo, incomoda o Palmeiras e coloca o Atlético de Madrid em alerta máximo. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha, porque aqui você não perde absolutamente nada do que acontece nos bastidores mais quentes do futebol brasileiro. Informação apurada, contexto completo e aquele detalhe que ninguém mais te conta. O Flamengo não está para brincadeira em 2026. O clube deixou claro que não vai medir esforços para reforçar o elenco e voltou seus olhos novamente para o mercado europeu. E foi justamente nesse cenário que surgiu o nome de Thiago Almada, meia argentino que encantou o futebol brasileiro. Foi protagonista com a camisa do Botafogo e acabou de ser contratado pelo Atlético de Madrid. A informação que agitou os bastidores veio à tona após a confirmação de que o Flamengo fez contato direto com o staff do jogador. Não foi proposta oficial, não foi oferta na mesa do clube espanhol, mas foi um movimento claro de quem está mapeando uma oportunidade rara de mercado. O responsável por esse primeiro passo foi José Botto, homem forte do futebol rubro-negro, que quis entender dois pontos fundamentais: valores salariais e, principalmente, a disposição de Almada em retornar ao Brasil tão cedo. E é aqui que a história ganha contornos ainda mais interessantes. Mesmo com a força financeira do Flamengo, com um projeto esportivo agressivo e com a possibilidade de assumir protagonismo imediato no futebol sul-americano, a resposta inicial do entorno de Thiago Almada foi direta. A prioridade do jogador, neste momento, é permanecer na Europa. A decisão do argentino não surpreende quem acompanha de perto sua trajetória. Almada chegou ao Atlético de Madrid cercado de expectativa, visto internamente como um atleta capaz de se adaptar ao futebol intenso e competitivo do clube espanhol. Mesmo sem ainda ter sequência absoluta como titular, ele entende que o velho continente é o palco ideal para consolidar sua carreira, ganhar visibilidade internacional e se manter no radar das principais seleções e competições do mundo. Mas engana-se quem pensa que isso esfriou completamente o interesse do Flamengo. Muito pelo contrário. O rubro-negro quis saber números, condições contratuais e possíveis cenários para o futuro, porque, no futebol, uma resposta hoje não significa a mesma resposta amanhã, ainda mais em uma janela de transferências longa, cheia de reviravoltas e negociações silenciosas. Enquanto isso, o nome de Thiago Almada também circula com força nos bastidores da academia de futebol. O Palmeiras monitora a situação com atenção e avalia, de forma estratégica, se existe margem para avançar em uma negociação direta com o Atlético de Madrid, diferente do Flamengo. O Palmeiras trabalha com mais cautela, mas enxerga no argentino um perfil que se encaixa perfeitamente no seu modelo de jogo: jovem, técnico, versátil e com potencial de revenda. Esse cenário cria uma disputa silenciosa, ainda nos bastidores, mas que pode ganhar força a qualquer momento. De um lado, o Flamengo, com poder financeiro, exposição midiática e pressão da torcida por um nome de impacto. Do outro, o Palmeiras, com estabilidade esportiva, projeto consolidado e histórico recente de sucesso em negociações internacionais. No meio disso tudo está Thiago Almada, analisando cada passo com frieza. O jogador sabe que uma volta precipitada ao futebol brasileiro pode ser vista como retrocesso na Europa. Ao mesmo tempo, ele também entende que Flamengo ou Palmeiras não seriam apenas uma passagem, mas sim um protagonismo imediato, com títulos, holofotes e responsabilidade máxima. E tem mais um detalhe importante: até este momento, o Flamengo não apresentou nenhuma proposta oficial ao Atlético de Madrid. Tudo está no campo da sondagem, da conversa inicial, do famoso sentir o terreno. Isso mostra que o clube carioca age com cautela, mas também deixa claro que está preparado para acelerar se o cenário mudar. O mercado está apenas começando e essa história está longe de acabar, porque quando Flamengo e Palmeiras observam o mesmo jogador, não existe coincidência, existe oportunidade. E quando um atleta do nível de Thiago Almada entra nesse radar, qualquer decisão pode mudar completamente o rumo da temporada. E fica comigo.
Porque na próxima parte você vai entender por que o Atlético de Madrid pode, sim, facilitar uma saída, quais são os bastidores reais dessa possível negociação e como essa decisão de Almada pode impactar diretamente o planejamento de Flamengo e Palmeiras para 2026. Nos bastidores do futebol europeu, nem toda contratação badalada significa garantia de protagonismo imediato, e é exatamente esse detalhe que faz a situação de Thiago Almada no Atlético de Madrid ser observada com lupa por Flamengo e Palmeiras. O clube espanhol contratou o argentino como uma aposta de impacto, mas o contexto interno da equipe de Diego Simeone é muito mais complexo do que parece à primeira vista. O Atlético de Madrid vive um momento de transição no elenco. Jogadores históricos seguem tendo peso no vestiário. Jovens talentos disputam espaço e o nível de exigência é altíssimo. Para um atleta recém-chegado, ainda mais vindo do futebol sul-americano, cada treino vira praticamente uma final. Almada sabe disso. E, apesar de entender que a adaptação leva tempo, também tem ciência de que o futebol não espera. Internamente, a avaliação do staff do jogador é clara. Se houver perspectiva real de crescimento esportivo, minutos em campo e evolução técnica dentro do projeto do Atlético, a permanência na Europa é prioridade absoluta. Porém, se o cenário caminhar para uma temporada de banco, entradas pontuais e pouca visibilidade, todas as possibilidades passam a ser reavaliadas. É justamente aí que Flamengo e Palmeiras entram no jogo de forma estratégica. Nenhum dos dois clubes quer forçar uma negociação agora. O movimento é de paciência, leitura de cenário e posicionamento. Ambos sabem que, mais para o meio da janela, decisões internas do Atlético de Madrid podem abrir uma brecha que hoje ainda não existe publicamente. Existe também um fator financeiro importante que pesa nessa equação. O Atlético não descarta negociar a Almada, mas só aceita discutir qualquer saída em condições que não gerem prejuízo esportivo nem financeiro. O investimento feito no jogador foi alto, e o clube espanhol entende que uma valorização natural pode acontecer mesmo sem sequência imediata como titular. Por isso, empréstimo sem compensação relevante está fora de cogitação neste momento. Do lado do Flamengo, a diretoria trabalha com um planejamento agressivo, mas calculado. O clube quer reforços que cheguem para decidir, não apostas de adaptação longa. Almada se encaixa perfeitamente nesse perfil, mas o rubro-negro sabe que precisa esperar o momento certo. Forçar agora significaria entrar em um leilão europeu ou assumir custos que desequilibrariam o orçamento, algo que o clube tenta evitar após experiências recentes. Já o Palmeiras observa tudo com ainda mais frieza. A diretoria alviverde entende que o jogador pode ser uma oportunidade de mercado caso o Atlético flexibilize as condições. O clube paulista não costuma entrar em disputas midiáticas, mas age rápido quando identifica uma chance real. Se Almada sinalizar abertura para voltar à América do Sul, o Palmeiras tem estrutura, elenco competitivo e argumento esportivo para seduzir o atleta. Enquanto isso, o próprio jogador mantém um discurso público de tranquilidade. Pessoas próximas garantem que Almada não está pressionando por saída, nem criando ruído interno. Ele treina forte, busca espaço e entende que o futebol europeu exige paciência. Porém, essa postura profissional não impede que seu staff faça leituras constantes do mercado e mantenha canais abertos com clubes interessados. E há um detalhe pouco comentado, mas extremamente relevante: o calendário. O futebol brasileiro oferece algo que a Europa não entrega no mesmo nível para quem busca protagonismo imediato. Sequência de jogos, decisão atrás de decisão, ambiente de pressão constante e exposição continental. Para um jogador que ainda sonha alto com seleção e competições internacionais, isso pesa. No Flamengo, o nome de Almada é visto como um meia capaz de mudar o patamar técnico da equipe, alguém que decide jogos grandes, quebra linhas e chama responsabilidade. No Palmeiras, ele seria tratado como peça central de um projeto coletivo sólido, com menos holofote individual, mas grande consistência esportiva. O fato é que a decisão de Almada de priorizar a Europa não encerra a história. Pelo contrário, ela apenas adia um desfecho que pode ganhar novos capítulos a qualquer momento. O mercado é dinâmico, os elencos mudam, treinadores alteram planos e, de repente, o que hoje parece distante se transforma em prioridade.
E na próxima parte, você vai entender por que o Flamengo segue ativo mesmo com a resposta inicial negativa, como essa movimentação se conecta com a busca por um centroavante e de que forma essa possível chegada de Almada pode impactar diretamente outras negociações do clube carioca. Quando um clube como o Flamengo decide acompanhar de perto a situação de um jogador mesmo após ouvir um não inicial, isso diz muito sobre o tamanho do plano que está sendo desenhado nos bastidores. A decisão de Thiago Almada de priorizar a permanência na Europa foi compreendida internamente, mas não interpretada como um ponto final para a diretoria rubro-negra. Trata-se apenas de uma questão de tempo, cenário e encaixe. O Flamengo entende que o mercado da bola não é feito apenas de propostas oficiais, mas de leitura estratégica. Nesse sentido, a sondagem por Thiago Almada cumpriu exatamente o papel esperado: posicionar o clube, abrir diálogo e deixar claro que, se houver qualquer mudança de rota, o rubro-negro quer ser o primeiro a saber. Isso vale ainda mais quando se trata de um atleta jovem, valorizado e com impacto esportivo imediato. A resposta vinda do staff do jogador foi direta e profissional. Almada quer tentar se firmar no Atlético de Madrid, ganhar espaço, entender o futebol europeu em sua plenitude e mostrar que pode ser protagonista também fora da América do Sul. Para o jogador, uma volta rápida ao Brasil poderia ser mal interpretada no mercado internacional, algo que ele e seus representantes fazem questão de evitar, mas o futebol é feito de contexto e o contexto muda rápido. O Flamengo sabe disso. Por isso, mesmo com o foco atual voltado para a contratação de um centroavante, o nome de Almada segue no radar como uma oportunidade de mercado que pode surgir mais à frente. A diretoria trabalha com múltiplos cenários e entende que reforçar o setor ofensivo passa não apenas por um homem de área, mas também por quem cria, organiza e decide. Essa lógica explica por que o clube continua ativo em várias frentes. A busca por um atacante segue difícil, com negociações travadas, valores elevados e clubes endurecendo posições. Nesse cenário, um meia do nível de Almada poderia mudar o desenho tático da equipe, oferecer novas soluções e, inclusive, potencializar jogadores que já fazem parte do elenco. Do outro lado dessa história, o Palmeiras observa tudo em silêncio, fiel ao seu estilo. O clube paulista também respeita a decisão do jogador, mas não ignora a possibilidade de uma reavaliação futura. Caso Almada perceba que não terá o espaço desejado na Europa, tanto Flamengo quanto Palmeiras sabem que precisarão agir rápido, com argumentos esportivos claros e propostas bem estruturadas. O ponto central é que, neste momento, não existe negociação em andamento, existe monitoramento, existe estratégia, existe planejamento e existe, e acima de tudo, a compreensão de que a decisão final está nas mãos do jogador. Almada escolheu tentar consolidar sua carreira no velho continente, e essa escolha será respeitada por todos os envolvidos. Para o Flamengo, fica a certeza de que o clube está atento, financeiramente preparado e esportivamente ambicioso. Para o Palmeiras, a convicção de que oportunidades grandes surgem para quem sabe esperar. E para Thiago Almada, o desafio de provar que pode vencer também no cenário mais competitivo do futebol mundial. O mercado segue aberto, as peças continuam se movimentando, mas essa história, por hora, chega ao seu ponto final. A decisão está tomada, os caminhos estão definidos e o futebol, como sempre, segue aguardando o próximo capítulo. Porque no jogo fora das quatro linhas, nada é definitivo, apenas o tempo confirma quem fez a escolha certa.